Você tem noção do que foi o sacrifício de Cristo na cruz? Sério. Pare um segundo e pense. O Filho de Deus, que nunca cometeu um único pecado, foi pregado num madeiro, nu, humilhado, cuspido, rasgado por chicotes, e tudo isso por você, por mim, por todos nós. Agora me responde com sinceridade. Você acha que vive como alguém que acredita nisso? Ou será que você trata esse sacrifício como um detalhe simbólico, um gesto bonito da fé cristã? Porque eu vou te dizer uma verdade dura. Quando você vive no pecado e não luta contra ele, você está dizendo com a sua vida que o sangue de Cristo não vale nada. Você despreza a cruz cada vez que escolhe o mundo e ignora o céu. Cada vez que você se ajoelha para agradar a sua vontade, e não a de Deus. Você despreza o Calvário quando aceita o pecado como parte da rotina. E isso não sou eu que estou dizendo não. A própria carta aos Hebreus fala: se voluntariamente pecamos depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Hb 10, 26. Ou seja, quem trata o sacrifício de Jesus como se fosse descartável, se torna cúmplice daqueles que o crucificaram. Isso é forte? É, mas é real. Porque a cruz não é um enfeite. É o altar do amor mais radical que o mundo já conheceu. E sabe qual é a maior ingratidão que um católico pode cometer? Comungar em estado de pecado. Receber o corpo de Cristo como se fosse um costume religioso, e não o maior tesouro do universo. A cruz é sangue. A cruz é dor. A cruz é amor puro. E o mínimo que podemos fazer é não tratar isso como se fosse qualquer coisa. Você quer honrar o sacrifício de Cristo? Viva em estado de graça. Lute contra o pecado todos os dias. Adore o Santíssimo. Confesse. Ame a Eucaristia. E não diga com os lábios que é cristão, se com os atos você pisa na cruz. Comenta, amém, se você reconhece o valor do sangue derramado por você. Segue essa página para continuar ouvindo a verdade do Evangelho sem medo de agradar o mundo. E compartilha com quem precisa lembrar que a cruz não é enfeite, é salvação. Você sabe o que significa Christus, factus est obediens usque ad mortem? Significa, Cristo foi obediente até a morte. Mas não é qualquer obediência, é uma obediência até a morte de cruz. A expressão vem da carta de São Paulo aos Filipenses, 2,8, e é usada pela Igreja na liturgia da Semana Santa. E o que isso tem a ver comigo e com você? Absolutamente tudo. Cristo, sendo Deus, não precisava obedecer a ninguém. Ele é o Senhor de tudo. Mas ele esvaziou a si mesmo, assumindo a condição de servo, tornando-se semelhante a nós, exceto no pecado, e aceitou obedecer o Pai, até a morte mais humilhante do Império Romano. Sabe por quê? Porque o pecado da desobediência entrou no mundo por Adão, e só poderia ser redimido por uma obediência perfeita. Cristo é o novo Adão. Ele venceu onde o primeiro caiu. E agora vem a parte que poucos gostam de ouvir. Se você se diz católico, se você diz amar Jesus, você também é chamado a obedecer. Não basta dizer, Senhor, Senhor, é preciso fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é clara: guardar os mandamentos, viver os sacramentos, amar a verdade, fugir do pecado e levar a cruz de cada dia. Obediência não é fraqueza. Obediência é a força do humilde que confia em Deus mais do que em si mesmo. Quantas vezes reclamamos da vida, das provações, do sofrimento? Mas esquecemos de olhar para o crucifixo e lembrar: ele não murmurou, ele obedeceu, por amor. E você? Tem obedecido a Deus, ou tem feito da sua vontade um ídolo? A obediência de Cristo nos salvou. A nossa obediência mostra se realmente o seguimos. Como diz o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 615, por sua obediência até a morte, Jesus realizou a substituição do servo sofredor, que oferece sua vida em expiação pelos muitos. Cristo foi obediente até o fim. E você? Se esse texto falou com você, siga a página, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, e comente aqui embaixo. Amém.